Pontualmente às 8 horas da quinta-feira, estamos aqui no Ao Vivo com a Julie, o seu espaço para tirar suas dúvidas com relação ao seu estilo. Eu vou até colocar aqui, cadê que eu sempre esqueço de colocar o tema, ó. Cadê? E, abri como sempre, caixinha de perguntas. E a primeira caixinha, e essa é uma live antes da Páscoa, né? Então, até ontem, eu postei um vídeo. Pronto, deixa eu só fixar aqui. Acho que fixa. Fixar comentário, pronto. E ontem, inclusive, eu postei um vídeo falando sobre a arrumação da mala e trazendo alguns passos sobre a arrumação da mala. E hoje eu abri uma caixinha de perguntas, querendo saber o que vocês queriam que eu falasse por aqui. Hoje eu vou começar respondendo a sua pergunta, que eu acho que, inclusive, é uma pergunta que dá muito assunto mesmo. E a pergunta é: qual as peças que não podem faltar em um look elegante? E essa é uma pergunta muito boa, porque, como eu disse, ela dá muito pano para manga. Quando a gente pensa em um look elegante, nós temos que lembrar que é um look que é sofisticado, é um look que ele tem uma certa elaboração. E uma peça, aliás, um tipo de material que eu acho muito importante para que a gente consiga construir esse look elegante é a alfaiataria. Julie, por que bater tanto a tecla na alfaiataria? Porque é o seguinte: tem como a gente criar um look elegante usando uma calça jeans? Claro que tem. Tem como fazer um look elegante trazendo uma peça de malha? Com certeza tem também. Mas se a gente quer criar esse look elegante de uma forma mais rápida e mais prática, que é inclusive o que eu gosto de fazer, eu adoro praticidade, a alfaiataria automaticamente já vai trazer isso pra gente. Então, por exemplo, se eu tô com uma blusinha de malha e tô com um short jeans e eu vou lá e coloco uma sandália, ok, você pode ficar arrumadinha, mas se eu tô com essa blusinha, tô com uma blusa de malha e no lugar de um short jeans eu coloco um short de alfaiataria, você automaticamente já conseguiu ficar com um aspecto mais arrumado. É muito automático. Então, a alfaiataria, ela vai fazer com que automaticamente esse look, essa composição se torne uma composição mais elegante. Pelo próprio tecido, que são tecidos que têm caimentos, né? Os tecidos de alfaiataria, eles possuem um caimento mais pesado, mas a própria modelagem e os próprios acabamentos da peça. É tanto que houve uma época que a moda começou a usar aquele neoprene. O neoprene era uma malha que o povo saiu fazendo tudo: blazer, max colete, faz saia, faz calça, que era para dar uma impressão de alfaiataria. E aí, como é que a gente chegou nesse neoprene da moda, né? O que ficou na moda? Neoprene é um tecido usado para as roupas dos nadadores. Ele é um tecido que não precisa de costura, de finalização de acabamento. Então, ele pode ser cortado a fio, ou seja, ele é cortado e a gente não precisa costurar as pontas, ele não desfia. Ele é uma malha bem grossa, esse neoprene da natação. E por ele ser bem grosso e não ter essa necessidade do acabamento, a moda trouxe para as fábricas e começou a trazer isso mesmo para a modinha. E no começo nós tínhamos sim várias opções de neoprene, que eram neoprenes mais grossinhos, que dava para fazer uma variedade de muitas peças, trazer até muitos recortes, muitos acabamentos, muitas ideias que a gente via nas passarelas internacionais. E isso facilitava na produção, por quê? Porque eram processos a menos na produção. Se eu não preciso fazer o acabamento de uma peça, então é uma etapa da produção que a gente consegue pular, ou seja, você consegue baratear. Oi, Patrícia, boa noite. A gente consegue baratear essa produção. Mas, o que vai acontecendo? O tecido ele vai chegar em várias opções. Então, você vai ter desde um tecido que ele é muito nobre, até tecidos que vão imitar essa nobreza, só que numa versão mais barata. E isso vai acontecer para baratear uma peça. Então, por exemplo, eu não tenho condições, determinada loja não tenho condições de comprar uma seda.
Porque a seda é bastante cara, vai deixar a minha produção muito mais cara e no final essa peça vai sair com um valor mais alto, que não é o valor que meu público paga. Então, o que eu faço? O que as fábricas vão fazer? Elas vão trazer também a opção de um tecido misto ou até de um poliéster que imite um toque de seda. Então, na prática, acontece isso. E aí, né, voltando lá para a história da imitação da alfaiataria, o neoprene, ele passou a ser, dentro da moda, as pessoas começaram a fazer versões mais baratas do neoprene. Então, a gente teve uma infestação de neoprene. Era uma malha que iria conseguir imitar aqueles cortes da alfaiataria, mas quando a gente via, não tinha o mesmo peso que a alfaiataria traz. Então, quando nós falamos em alfaiataria, e por que a alfaiataria se torna tão importante, é porque são peças que normalmente vão ter um bom tecido. Então, os tecidos que realmente nós chamamos de tecidos de alfaiataria, eles são mais encorpados, são mais pesados, têm um caimento um pouco mais rígido. Tem que ser uma modelagem feita com mais cuidado, para que, de fato, na hora que essa peça esteja pronta, ela vista muito bem o corpo e se trabalha ela com os bons acabamentos, que são acabamentos que lembram a mão de obra do próprio alfaiate. O alfaiate ia lá e usava realmente todo o seu talento para fazer aquilo à mão, que é o que acontece ainda hoje na alta costura. Então, nós damos esse aspecto para esse tecido da alfaiataria, que é como se ele fosse feito à mão, ou seja, ele é automaticamente uma peça que traz um peso de mais elaboração. Ele aumenta o valor visual que nós temos. Então, o nosso valor visual, ele aumenta quando nós trazemos uma peça de alfaiataria. Então, assim, de verdade, o que não pode faltar em um look para que a gente considere ele elegante, mas indo além da pergunta, como é que a gente consegue trazer essa elegância para esse look de uma forma que se torne mais prático e mais fácil de montar esse look, porque eu acho que no final das contas é essa a intenção, é trazer alguma peça em alfaiataria. E na hora de escolher essa peça em alfaiataria, nós temos que observar, sim, os acabamentos, se os acabamentos são bem feitos, se a costura está da cor da peça, e isso faz muita diferença. Então, tem alguns detalhes que são importantes que a gente realmente considere. Outro ponto importante, quando a gente pensa nesse look mais elegante, é entender a vestibilidade da peça. Não existe elegância de forma alguma se você não conseguir ter mobilidade. Então, tem uma época que estava bem viralizadinho uns vídeos de Kim Kardashian subindo uma escada que ela estava subindo toda torta, porque o vestido ele não tinha fenda, ela simplesmente não conseguia se mexer. Nós não conseguimos, gente, é impossível considerar isso elegante, você não está conseguindo nem andar, você não tem nem mobilidade, não tem como. Então, um look também, para ser considerado elegante, ele tem que levar em consideração a nossa mobilidade, que é assim, o mínimo. Imagina você comprar uma camisa, que eu já vi isso acontecer. Eu tive uma amiga que uma vez, ela disse que comprou uma camisa, a camisa veio com um corte errado e ela simplesmente tirou a camisa no meio, ela estava dirigindo e ela tirou, porque ela disse que eu não conseguia mexer os braços para poder segurar o volante e dirigir. Então, mobilidade é muito importante, por isso que provar peças também define o quão vai ser boa a sua compra. Se você não prova as peças antes de realmente fazer as suas compras, vai correr um grande risco de você simplesmente comprar uma peça que não te veste bem, que não traz mobilidade. Então, às vezes, você até investiu em uma boa alfaiataria. Mas se essa boa alfaiataria não te veste bem e não traz mobilidade, nós não vamos conseguir olhar e achar elegante. Outros pontos que causam muito impacto nessa questão da mobilidade é, por exemplo, você comprou uma saia ou um vestido que é mais próximo do corpo, vai trazer mais sensualidade para essa imagem, mas ele vai se tornar deselegante se é uma peça que você tem que estar o tempo inteiro ajustando no corpo. Ou seja, deu um passinho, você puxa a peça para baixo. Andou um pouquinho, aí você tem que ajustar o vestido. Você não consegue fazer nada sem que você tenha que ajustar aquela peça. Isso acontece com as peças de malha, mas muitas vezes vão acontecer também com aquelas peças que nós temos, que é de tecido plano ou na própria alfaiataria, que simplesmente não vestem bem o nosso corpo.
Então, um dos pontos importantes da elegância é que quando nós projetamos essa imagem elegante, nós projetamos junto com ela, anda atrelado com ela, a nossa capacidade de escolha. Então, as pessoas que se vestem com peças que transmitem elegância, elas, junto com essa transmissão de elegância, vem também aquela sensação de que foi uma pessoa que pôde escolher. Então é assim, ela pôde escolher o que ela ia comprar, né? Ela olhou. E aí, né, já tá dizendo que conforto é tudo. Exatamente, conforto é muito importante. A gente não pode sacrificar o conforto em detrimento daquilo que a gente acha que tem que usar. Então, para algumas pessoas, por exemplo, eu vou usar um salto, não é tão confortável. Mas eu me sinto bem de salto e eu não vou me sentir bem se eu estiver sem salto, é uma coisa. Mas se eu já sinto que aquela peça não tá me fazendo bem, não tá vestindo bem meu corpo, não tá me dando mobilidade, e ainda assim eu insisto, sei lá por que motivo, nesse momento com certeza elegância não era a minha principal escolha. Então precisa sim, né, permitir que a gente se movimente, trazer mobilidade, permitir que a gente se mova, minimamente isso. E aí o que acontece? A elegância tem sim essa relação com a nossa capacidade, o nosso poder de fazer escolha. E aí o que acontece? Quero montar um look elegante, mas eu uso jeans. E aí a gente pode fazer um misto, trazer outros elementos que projetem elegância. Então às vezes você vai trazer um sapato que projeta mais elegância, ou seja, vou colocar uma calça jeans e para esse momento específico, no lugar do tênis, como eu quero trazer elegância, e não é que fique feio a calça jeans com tênis. É porque vai trazer um peso um pouquinho mais informal, né? Ou você vai trazer outros elementos para trazer essa sensação. Então, no lugar do tênis, eu vou colocar uma sandália fechada, uma sandália de bico fino. Pode ser até uma slinkback, que é aquela sandália de bico fino que não tem salto. Tá muito em alta a sandália que a gente tá chamando, que são as Kid Heels, que é aquela sandália que ela tem um salto mínimo, baixinho mesmo, de bico fino, que segura o pé atrás. Então é baixinha, mas ao mesmo tempo não é super rasteiro. E também dá pra fazer isso. E aí na calça jeans, não quero trazer todos os elementos informais, então eu vou trazer aqui um elemento que vai trazer mais poder. Aí você pode trazer um sapato que tem um peso um pouco mais formal, também vai projetar. Ou junto com a calça jeans, trazer uma terceira peça como um blazer, né? Um blazer de alfaiataria já vai trazer essa sensação de mais elegância. Muitas vezes uma camisa de botão. Os acessórios também fazem muita diferença nas nossas composições. Então vão ter acessórios que vão provocar mais impacto, outros que vão trazer um pouco mais leve, mais feminino, outros que são mais elegantes. As linhas mais limpas nos acessórios normalmente projetam elegância. A gente tem que lembrar que a elegância tem uma relação direta com o lapidado, né? Com aquilo que foi lapidado. Eu sempre gosto de trazer o exemplo da realeza. Então, a realeza, né? E vou trazer a britânica porque é a que é mais famosinha, a que a gente mais escuta falar. A realeza, ela tem junto com ela uma coisa do polido. Tudo é muito polido. Então, infelizmente, recebemos agora a notícia de que a Kate está em um tratamento de um câncer. Eles esperam um tempo. Então, primeiro ela se afastou, ela ficou sozinha, né? Ela ficou distante, teve o sumiço. E aí, depois de muitas especulações, ela resolveu, quando estava pronta, a falar. E eu assisti o vídeo, então ela estava sentada em uma cadeira. Ela fala de uma forma muito polida, eles são treinados para isso. Ela fala de uma forma realmente confortar os súditos, confortar as pessoas que vão ouvir, tranquilizar as pessoas que vão ouvir, mas é de uma forma muito polida, mesmo ela falando de algo muito difícil, que demorou um tempo até conseguir entender, que é uma situação complicada para a família, mas é tudo muito polido. Quando a gente fala de elegância, de sofisticação, tem sim uma relação muito direta com esse polimento. E daí essa questão de como é que são essas peças, como são os tecidos, como é que são os acabamentos. E aí, por falar em acabamento, também existe, quando nós queremos projetar essa imagem de elegância, a preocupação com esses acabamentos, né? Não só os acabamentos das peças. Então, tem uma coisa que eu sempre digo, quanto menos costura vai aparecer em uma peça, mais chique essa peça se torna.
Não quer dizer que você vai comprar uma peça que tá com, né, que tem a costurinha da bainha, tem uma costura no decote e tá aparecendo. Não quer dizer que só por esse motivo essa peça não vai ser chique. Mas quanto mais costuras embutidas nós temos, mais chique, teoricamente, essa peça se torna. Por quê? Porque para embutir uma costura, ou você precisa de um forro, ou essa peça precisa ser dupla. Vão ter alguns critérios para que a gente consiga, tecnicamente falando, ter uma peça que a costura é embutida. A costura embutida, por exemplo, é o que tem nessa blusa que eu estou usando. Se a gente olhar de perto, não dá pra ver costura, porque ela é forradinha. A frente dela é dupla. O que é dupla? Foi cortado duas frentes e costurada, uma grudada na outra. E a costura ficou pra dentro. Então, nós não vemos. Na realidade, ela é dupla frente e costas. Eu tô pegando aqui nas costas, também não tem costura. Ela vai ter uma costurinha na barra. E aí, o que acontece? Entende que eles poderiam simplesmente ter feito essa peça, ter criado uma costura aqui, ficar todas as costuras aparecendo e pronto. Mas não. Eles cortaram essa peça duas vezes e grudaram uma na outra e depois essa parte da frente com a parte de trás. Ou seja, eles levaram o dobro da quantidade de tecido para fazer uma só peça. E isso faz com que o valor dessa peça, financeiramente falando mesmo, se torne mais caro, mas também o valor visual de quem está vestindo aumente. Por quê? Porque significa que eu me preocupei mais com a qualidade, se não tem as costuras aparecendo, é sim uma peça mais elaborada, uma peça que levou mais tempo para ser feita, é uma peça sim que é mais sofisticada e que é mais elegante. Então, quanto menos costura aparece, mais chique essa peça se torna. E aí a gente tem que levar em consideração as outras coisas. Tá vestindo bem esse corpo, tá me trazendo mobilidade, esse tecido é um bom tecido. É um tecido que eu olho, tem um bom caimento. É uma peça que tá passadinha, que tá limpinha, que tá cheirosinha. E aí vem todos os outros fatores que nós levamos em consideração quando nós pensamos nesse quesito elegância. E aí tem uma outra questão também envolvendo isso, que é com relação às próprias cores. Então é muito mais fácil quando eu sei a minha cartela de cor, ou seja, quando eu sei as cores que me repetem, para conseguir projetar essa elegância. Eu já disse algumas vezes que na roupa, principalmente na mulher, dá pra gente dar ali umas escapadinhas, porque nós temos a maquiagem que também ajudam. Mas não dá pra dar essa escapada na maquiagem. Então, a hora que a gente identifica que determinada cor de batom é melhor pra mim, determinada cor de sombra é melhor pra mim, a minha base é essa, meu blush é esse, não tem como a gente fugir disso. Por quê? Porque se você realmente, na maquiagem, vai para as colorações erradas, inclusive para homens, que muitas vezes às vezes até se maquiam, usam uma base, usam um corretivo, usam um pó, usam um protetor solar com cor. Errar na coloração desses elementos, claro que vai, no geral, trazer um aspecto muito errado. E no caso dos homens, a cor da roupa é muito impactante porque o homem tem menos, né, adereços no rosto. Então, se eu colocar uma cor muito escura, eu boto um batom na cartela e funciona. O que vai acontecer quando a gente sai muito da cartela? É que a gente não vai ter aquela sensação do belo, que é justamente a repetição. A cartela não faz nada além do que repetir minha própria coloração. E na hora que ela repete, dá uma sensação sim de belo, de que tudo ali está harmônico e beleza tem uma relação direta com a harmonia. Né? Tanto que os gregos não usavam tanto o termo belo, usavam o termo harmônico, para descrever aquela sensação do belo, que era até o divino. E aí, Georgia terminou falando aqui que conforto, cadê? Deixa eu achar realmente o comentário. Ela falou aqui que o conforto é tudo. E aí, uma outra pergunta que tinha na caixinha essa é uma pergunta que é assim, sempre que eu abro caixinha, ela aparece, elegante e confortável. Então, esse termo elegante e confortável é muito importante. Então, coisas que vão, tem que ser desconfortável para ser elegante? Não tem. E aí terminou que na primeira pergunta eu até já respondi essa. Com relação aos sapatos, você pode ir para sapatos que são mais baixos, né? Trazer materiais que são materiais até mais nobres. Se preocupar na qualidade desse sapato, por exemplo. Então, se ele está confortável no seu pé, se ele tem elementos que não te machucam. Se ele está com um aspecto de novo, se ele está com um aspecto limpo, tudo isso nós consideramos como elegante. Nas próprias roupas, é pensar assim, no quesito mobilidade, no quesito vestibilidade, no quesito acabamentos.
Mas a mobilidade e a vestibilidade é muito importante. Uma roupa que está assim, apertada a ponto de nos sufocar, não é uma roupa confortável. E também não é elegante. Se, por exemplo, você está com uma camisa, né, homens e mulheres, uma camisa de botão que parece que você vai se mexer e quando você se mexer, os botões vão estourar, também não é elegante. Se você está com uma calça que o cós está apertado a ponto de você querer sentar e abrir a calça para conseguir sentar, não é uma peça confortável. Então a elegância, ela está também diretamente ligada com o conforto. E aí eu vou voltar lá para a princesa, que eu citei o exemplo. Se a gente for observar as roupas dela, todas são roupas que são cortadas de forma perfeita no corpo, ou seja, tem uma boa vestibilidade. E isso é muito importante, isso é muito impactante para quando nós queremos essa projeção dessa imagem elegante, mas que nós queremos continuar focando no confortável. Isso também é impactante nos próprios acessórios. Então, hoje, inclusive, eu estou usando o brinco e anel da Essenciale. Mas, por exemplo, essa argola é uma argola que é maiorzinha, mas ela é super leve. Então, se eu estiver fazendo qualquer coisa, eu meio que não sinto que ela tá ali. E aí, imagina, você com algum acessório que você tá lembrando o tempo todo, é um brinco que tá muito pesado, ou às vezes é até um colar que tá pesado, ou que tá fazendo barulho, acessórios, enfim. Então, isso também vai tirar o peso de elegância. Por mais bonitos que esses elementos sejam, eles não se tornam confortáveis, exatamente porque vai estar tirando, né, nem confortável nem elegante, porque ele vai estar tirando isso, vai estar se tornando algo pesado. Quem for tendo perguntas, pode ir colocando aqui, porque eu aproveito, né, mesmo que não tenha perguntado na caixinha, pode colocar a pergunta aqui no comentário que eu vou responder. Mas ainda tenho mais perguntas da caixinha. E aí, perguntaram uma outra coisa também que sempre surge, que é sofisticada em casa. Eu bato muito na tecla a gente observar como é que a gente está em casa. Porque muitas vezes o que a gente pensa? Não, mas em casa eu quero estar super confortável. E tem essa associação errônea do confortável com o belo e com o feio. Para ser confortável, não precisa ser feio, não precisa estar velho. Para ser confortável, ele precisa ter um tecido gostoso, precisa estar vestindo legal o corpo e precisa tirar a sensação de que tem que ser algo que eu tenho que estar ajeitando o tempo inteiro. Então, existem sim alguns critérios que vão tornar essa peça confortável sem que ela precise ser aquela peça velha, acabada, destruída. E aí, esse sábado agora, foi o evento do Essência Genuína e a gente falou sobre essa questão da imagem. E teve uma das pessoas que estavam no evento que disse assim, mas eu gosto de ficar em casa usando pijama, então eu fico em casa ou com pijama ou com hobby. E eu disse, não tem nenhum problema, e não há nenhum problema que você esteja em casa usando pijama ou hobby. Mas esse hobby está em um bom estado? Ou é um hobby que ele está manchado, rasgado, descosturado, o bolso pendurado? A mesma coisa funciona, né? Serve para esse pijaminha também. Então é um pijama que está em um estado legal. Como é que está essa alça? Parece que você vai dar um passo e ele vai cair e o short desse pijama tá caindo e é um pijama tipo vestidinho que também não tá segurando. Então, nós temos também que dar essa observada com relação a qual é o estado que está essa peça e não especificamente o fato de ser um pijama ou um hobby. Para trabalhar, a neurociência explica que não é interessante, por exemplo, que se você vai fazer home office, você faça home office usando pijama. Porque o nosso cérebro entende que aquela é uma roupa de dormir ou uma roupa de descanso. E isso não nos deixa alertas e despertos para o trabalho. Atrapalha o nosso raciocínio. Neurociência que está falando. Mas vou ficar em casa e vou ficar tranquila, de boas, é meu feriado, eu vou só curtir, tô de boas, não tem problema. É o momento de relaxar, estou em casa realmente para relaxar, não tem problema. Desde que ele esteja, de fato, em um bom estado, para que a gente não fique se olhando e se percebendo como um trapinho. Porque tem isso também. Imagina você tá lá todo desorganizado, passa pelo espelho, se olha no espelho e tá lá se percebendo como se você fosse um trapo. Porque a roupa tá toda péssima. Quando eu fiz meu primeiro curso de PNL, teve uma coisa que eu fiquei bem impactada. Que hoje é algo que, assim, qualquer pessoa que fez PNL, que faz estudo de neurociência, mas eu lembro que na época eu fiquei bem impactada,
foi realmente a constatação, né? E Harvard estava à frente muito desse estudo, que o nosso pensamento, ele influencia o nosso sentimento influencia as nossas atitudes, os nossos comportamentos e atitudes, os nossos comportamentos e atitudes, eles vão refletir os nossos resultados. Ou seja, aquilo que eu penso influencia o que eu sinto e aquilo que eu sinto vai influenciar as minhas atitudes vão definir meus resultados. Temos aqui Georgia, que é Nutri. Então, a gente sabe que muitas vezes uma pessoa come não porque está com fome, mas porque ela está ansiosa. É aquele pensamento, aquela mente que não para, que influencia ela fazer alguma coisa que, se ela vai comer porque ela está ansiosa, com certeza ela vai meter o pé na jaca, vai comer demais e vai dar erro na dieta. Ou seja, ela vai demorar um pouquinho mais a chegar no resultado dela. Ponto. Então, é o meu pensamento influenciando o meu resultado final. E a mesma coisa acontece no oposto, né? Eu vou esquecer o nome dele, que é o do Caldeirão. Que ele agora está apresentando o Caldeirão. Ele foi fazer um filme que ele vai representar um atleta. E aí o que acontece? Ele entrou numa dieta extremamente restrita. E ele fazia assim, eu queria chupar uma manga. Só que ele já estava 1 mês na dieta muito restrita, né? Aquela coisa bem do ator, que se joga no personagem. E o nutricionista que estava acompanhando ele disse o quê? Cara, você tá numa dieta que tem quase 0 calorias, tá assim, muito restrita. Não tem problema você chupar a manga. Não vai fazer diferença. Já chegou no resultado que a gente quer. E ele fez, mas faz mentalmente. Então, fisicamente falando, eu sei que não vai, né? Eu não vou perder a estrutura que eu já consegui criar. Mas, mentalmente falando, vai me afetar. Então, ele realmente, quando ele chegou no final das gravações, ele foi lá e chupou um balde de manga inteiro. No caso dele, não influenciar, mas a mente influenciar. Mas o que é que a gente também descobriu depois? Que o nosso comportamento, ele vai mudar o nosso pensamento, que muda o nosso sentimento, que muda o nosso resultado. Ou seja, a forma como eu me comporto também vai fazer, sim, com que o meu pensamento mude, com que influencie meus sentimentos, com que o meu resultado mude no final. Então, quando nós pensamos em roupa, naquilo que eu estou vestindo para ir trabalhar, naquilo que eu estou vestindo para ir para um encontro, naquilo que eu estou vestindo para ficar em casa, aquilo que eu estou vestindo vai influenciar diretamente os meus pensamentos, ou seja, vai influenciar a percepção que eu tenho de mim. Na hora que a percepção que eu tenho de mim muda, a percepção que o outro tem de mim também me muda. E aí tem uma coisa também que eu sempre falo, que é assim, quando alguém chega pra mim e diz, mas fulano e tal me interpretou errado. Eu sou super gente fina e todas as vezes as pessoas acham que eu sou chato e antipático. Ou eu sou muito bom no que eu faço, ninguém me percebe dessa forma. A culpa não é da outra pessoa. Se você não está sendo percebido da forma que você acredita que você é, a culpa é sua, que tem as ferramentas na sua mão e não está usando essa ferramenta a seu favor. Ou seja, na hora que eu começo a me perceber como alguém que é incrível, alguém que é muito bom na minha área e que isso fica muito claro na minha imagem, não tem como a outra pessoa olhar e me interpretar errado. Então, existem pessoas que a gente olha e diz, meu Deus, essa pessoa disser qualquer besteira, eu acredito. Pronto, ela vai dizer qualquer besteira. Tem pessoas que a gente nem questiona. E às vezes são pessoas que nós nem conhecemos. Mas é uma imagem que transmite tanta confiança. E aí, quando eu falo de imagem, eu falo no geral. E não é só a roupa. Eu tô falando, né? E aí eu entro no geral. Por quê? Porque quando a gente tá com uma roupa que nós nos sentimos bem, que a gente se sente poderoso, que a gente se sente bem representado, olha no espelho e gosta do que tá vendo, dificilmente a gente vai se sentir menos do que aquilo. Ou seja, nosso comportamento influenciando o nosso pensamento, que influencia o nosso sentimento, que vai mudar o nosso resultado. É uma percepção de valor diferente. E na hora que a minha percepção de valor com relação a mim muda, seja para algo mais positivo ou para algo negativo, a percepção das outras pessoas também vai ser influenciada. É muito difícil você encontrar alguém que é muito autoconfiante e que as pessoas não acreditem que essa pessoa autoconfiante é capaz. E isso me lembrou um filme que eu assisti essa semana, que há muito tempo eu já vi, eu nunca tinha dado muito cabimento. O nome do filme é Sexy por Acidente. É bem legal de se ver.
E aí o que que acontece? É uma menina que ela não tem o corpo que ela queria, que ela tem dificuldade com a própria imagem, porque ela se acha gordinha, ela se acha feia, ninguém a quer. Ela queria muito um determinado emprego, mas ela tinha certeza que não ia conseguir, porque ela não tinha a cara da empresa. E acontece uma coisa com ela, e ela de repente acredita que da noite pro dia ela ficou sarada e linda. Não tinha mudado nada. Mas ela realmente se olha e ela se vê como uma pessoa alta, sarada, ela se vê como uma top model. E aquilo faz com que ela mude a forma como ela se comporta. Ela começa a transmitir uma sensação de muita autoconfiança, de muita segurança, uma percepção de valor muito alta. Que assim, é até uma loucura, porque é como se ela realmente não conseguisse perceber como ela é. Ela realmente acredita que ela é uma top model e tal. Mas isso faz com que ela conquiste várias pessoas ao redor dela, pessoas que antes ela não conquistaria. E o filme vai falando sobre isso. Então, o filme vai desenrolar, mas ele vai trazendo muito forte essa mensagem daquilo que nós somos e o que nós poderíamos conseguir se nós acreditássemos em quem nós somos, independente daquilo que está por fora. Mas, apesar disso, tem a influência do que está fora para o que está dentro. Então, assim, ela não precisava exatamente se tornar uma top model, crescer mais 20 centímetros, ficar com a barriga chapada, para ela ter as ideias que ela tinha, para que ela se vestisse bem, porque ela já se vestia, ela já se cuidava, mas ela sempre tinha esse peso de querer estar dentro de um padrão que é inalcançável, que a gente sabe que é inalcançável por todo mundo. E aí, o filme ele vai relatar muito sobre isso, sobre esse sexo, essa sensualidade, essa atratividade que ela queria ter e que ela tinha certeza que ela nunca teria, né? E aí ela termina desenvolvendo sem perceber, sendo apenas aquilo que ela sempre foi, mas naquele momento ela teve segurança para fazer e para agir daquela forma. Então, quando nós encontramos, por exemplo, vou fazer uma consultoria de imagem para definir melhor a forma como eu me visto e tal, nós também conseguimos chegar até aí. É o nosso comportamento influenciando o nosso mental. E na hora que esse comportamento influencia o nosso mental e que o nosso mental de fato muda, o que é que vai acontecer? Nossos resultados também mudam, porque a gente desenvolve essa autoconfiança, autossegurança. Nós começamos a nos perceber com outros olhos e isso também aumenta o nosso magnetismo. Nós nos tornamos realmente mais magnéticos. Nós nos tornamos aquela pessoa que o outro nos olha e sente vontade de saber quem nós somos, o que a gente faz, como é que a gente conversa, o que a gente come no café da manhã. E eu até brinco que tem pessoas que olham e eu digo, caramba, eu queria sentar assim com essa pessoa só para saber o que ela come no café da manhã, mas eu queria ouvir da boca dela e não ver pelo Instagram. E nós conseguimos fazer isso quando existe uma coerência sobre todas aquelas qualidades que nós temos, sobre o que nós temos de melhor, sobre as nossas potencialidades, com relação ao que a nossa imagem transmite. Então, se eu acredito que meu currículo é incrível, eu sou muito boa, eu sou a melhor da minha área, mas se a sua imagem também não projeta esse valor, é muito difícil para a pessoa que te vê consiga perceber. Ela não vai conseguir adivinhar. E muitas vezes nós não vamos ter o tempo para falar, nós não vamos ter aquele tempo para poder expressar. Muitas vezes é só uma olhada. Olhei, gostei, não gostei, passei por um evento, disse um oi, uma boa noite, mas não conectou, tchau. Nem sempre nós vamos ter uma segunda chance. Então, existir essa coerência entre a nossa imagem e aquilo que nós conhecemos, os conhecimentos que nós temos, todas as nossas hard skills, é muito importante. Por quê? Porque a nossa imagem é o nosso cartão de visitas. Então, eu tenho que olhar para você, fazer uma boa dedução, deduzir de forma correta para que essa porta de fato seja aberta. Vão ter portas que vão se fechar e depois não vão se abrir mais. E aí é onde acontece, né, todo o desencontro. Então, essa coerência é muito importante. Não é sobre parecer, é sobre transparecer. É sobre realmente externar aquilo que já se é. Então, deixa essa dica de filme, que é um filme muito bom. E faz também com que a gente realmente perceba que existem vários outros ângulos. Então, imagem é uma ferramenta, postura é uma ferramenta. Para que a gente realmente consiga projetar aquilo que nós desejamos e para que nós possamos ser lidos pelas pessoas da forma que nós quisermos. Nós temos sim esse poder. Eu quero que a pessoa me perceba de tal forma. Nós temos o poder de fazer isso. É só usar as ferramentas corretas. E aí teve uma outra, que eu acho essa bem interessante também, que é
como escolher uma estampa legal. E aí a gente veio, né, muito forte de um movimento de cor da roupa. Cadê? Ah, Érica, o nome do filme é Sexy por Acidente. Eu sei que ele tem no Prime. Eu acho que ele tem no Netflix também, mas eu assisti ele pelo Prime Video. É muito legal mesmo. E aí, como escolher uma estampa legal, né? Então, como escolher uma estampa bonita? A gente vem de um movimento muito forte, que é esse movimento de usar cor, né? O liso. E está mais forte ainda nesse novo momento que nós entramos nessas cartelas de cores mais neutras. Então, assim, o cinza como eu nunca vi. Eu até já comentei aqui em algum momento que eu não esperava que o cinza realmente fosse atingir esse boom que ele conseguiu atingir. Eu achei que não ia pegar. Era uma cor que eu já estava olhando, já tinha começado a me testar, já estava curtindo, mas eu disse, eu acho que não vai pegar. E assim, muito cinza nas lojas. E eu estou vendo as pessoas realmente comprarem, apostarem e tal. E aí o que acontece? Dentro desse movimento, dessa cartela de cor, que é uma cartela de cor mais neutra, né? A gente começa a entrar para os neutros. O marrom também é muito forte. É uma cor que no Brasil sempre se mostrou muito complicadinha para roupa, né? Não em acessórios, bolsas, tudo isso. Ela sempre fez muito sentido, mas na roupa a gente tem uma dificuldade. Eu, pelo menos, sou apaixonada por marrom, inclusive estou com marrom agora. É uma cor que eu sou apaixonada, mas eu não achava que ia pegar tão forte. O cinza, por exemplo, que é uma cor que, no geral, a brasileira se distancia um pouco, mas pegou muito forte. E aí entra a questão da estampa. Existem elementos de estamparia, que é o que nós consideramos a estamparia clássica, é o clássico. Então, vai ter uma fase que vai estar muito em alta, vai ter uma fase que não vai estar tão em alta, mas é o clássico. E ele sempre vai estar presente. Listras, poás, para quem gosta de uma imagem um pouco mais leve, às vezes até criativa, dependendo de como for esse poá. O animal print, principalmente a onça, é extremamente atemporal. E nós vamos ter, sim, alguns aspectos de florais. Aliás, o xadrez também é muito atemporal e tem alguns aspectos ali de floral, que sempre vai e volta. Mas, no geral, listras, poá, xadrez, principalmente os xadrez mais clássicos, pied de poule, pied de coque, príncipe de Gales, e também o animal print. E aí o que acontece com essas estampas? Para a gente conseguir escolher de uma forma que seja mais chique, mais sofisticada, o próprio desenho da estampa vai ser muito importante, mas também a coloração. A estampa normalmente é colorida, né? As estampas preto e branco, mas a coloração da estampa, nós temos que ter essa preocupação. Então, assim, a onça, por exemplo, as melhores onças são aquelas que realmente imitam a onça original. Júlia, eu vi uma onça que é tipo um desenho mesmo, parece que a pessoa foi lá e desenhou. É uma onça que vai trazer um aspecto mais criativo. Se não é isso que você quer projetar, se você não gosta de projetar isso, provavelmente vai ser uma estampa que você vai comprar. Você vai usar uma vez, duas no máximo, depois você não vai gostar mais. Tudo vai depender daquilo que a gente quer. Então, quando eu digo assim, a gente tem que se preocupar com a coloração. Tem estampa que parece que você derramou assim, toda a aquarela nela e fez lá alguma coisa e pronto. Vão ter pessoas que vão amar e que vão ser alucinadas por essa estampa e que vão usar muito. Se você não é uma pessoa tão criativa, tão fashionista, se você é uma pessoa que não gosta tanto do impacto ou de chamar a atenção, talvez essa estampa não funcione para você. Então, quando a gente não quer errar, quer o caminho seguro, Júlia, eu quero o caminho seguro, parte primeiro para as estampas clássicas, né? Então, a listra, o poá, eu não curto tanto leveza, não acho que eu sou uma pessoa tão romântica, queria um aspecto mais forte, então você já exclui o poá dessa história. Eu gosto do aspecto da leveza, eu acho super bonito, uma coisa mais ultra feminina, então o poá já se encaixa melhor. As listras, elas vão trazer uma possibilidade de uma sofisticação automática, principalmente colorações como o marinho com off-white, é super chique. Aquelas que vão possuir o off-white com preto, o preto com branco, às vezes um vermelho com branco. Então, essas listras que só possuem duas cores são listras que vão trazer muito mais rápido essa sofisticação para essa imagem. O xadrez, como eu falei, a gente tem que ir para uma padronagem um pouco mais clássica. No Nordeste, infelizmente, a gente associa muito o xadrez, principalmente aquele xadrez mais avermelhado, ao São João. Não tem o que fazer, a gente olha e associa.
Mas aí você pode para colorações como, por exemplo, os acinzentados, os amarronzados, os azulados. E eu acabei de lembrar também da risca de giz, que é uma estampa e não é, né? É uma padronagem que também está super em alta, porque a gente tem essa questão de uma coisa meio work look. Então a risca de giz também é muito legal. Consegue se ver bastante, eu tenho visto bastante nas lojas, inclusive loja de departamento, como o Renner, por exemplo. E aí a gente tem muita opção de risca de giz. Na peça preta com a risca branca, na peça off-white com a risca preta, na peça marinho com a risca off, na peça cinza com a risca off. Então nós temos muita... Pois é, aqui no Nordeste é dificílimo você encontrar alguém usando xadrez em outras épocas. Pois é, inclusive eu tenho um blazer xadrez, e que ele não é esse xadrez do São João, né? E aí ele é um xadrez realmente mais amarronzado, e ele sai um pouquinho desse aspecto, mas é realmente bem difícil, porque a gente associa muito forte, né? Na nossa cultura é muito forte essa associação ao São João. Assim como no Brasil a gente tem muita dificuldade de aderir ao marrom por causa dos franciscanos. Então, existia também essa dificuldade de associar o marrom a algo chique, poderoso, glamouroso. Na realidade, não é nem chique. Eu usei o termo errado, era realmente glamouroso. E aí a gente se distancia do marrom porque a gente acreditava que ele não conseguia projetar glamour por causa dos franciscanos, né? E aí esse comentário foi inclusive um comentário de Vanessa. Vamos já os nomes aos bois. Foi um comentário de Vanessa, mas é exatamente isso. Então, no Nordeste tem essa dificuldade do xadrez. Por isso que ir para padronagens mais clássicas e em cores clássicas também vai nos ajudar a usar essa referência e não usar só pontualmente, né? Eu não sou uma grande defensora de comprar roupa só para usar pontualmente. Tem roupas do nosso guarda-roupa que precisam estar ali para que a gente consiga usar em qualquer período. E aí, pontualmente, a gente vai atualizando e trazendo peças que estão em alta, mas tendo essa consciência de que é uma peça para aquele momento que talvez, né, com um tempinho você pare de usar. E aí, para fazer a escolha dessas estampas, então, com relação à onça, por exemplo, que é um desenho, né, é um animal print, quanto mais próxima o desenho for próximo do real, ou seja, quanto mais parecer que está reproduzindo de fato a pele de uma onça, mais sofisticada ela vai se tornar. E aí o legal da onça é que, por exemplo, quem tem medo de marrom, né, assim, não é nem medo, mas não quero, não acho que eu fico tão medo de marrom, a onça traz essa possibilidade de a gente usar o marrom sem ser aquele marrom chapadão. E ela também dá uma possibilidade muito grande de muitas combinações. Então, quem gosta do animal print, ou até para quem quer trazer um elemento de mais sensualidade para a imagem, você pode adotar algum elemento no animal print, um sapato, um cinto, uma roupa. Vai trazer sim essa sensação. E outra forma também, né, de a gente escolher a nossa estampa é observar essa coloração, sim. Quanto mais cores tiver nessa estampa e mais distantes forem essas cores, porque às vezes você tem uma estampa que tem várias cores, mas são cores próximas, são cores parecidas, mas quanto mais distantes forem essas cores, né, então, sei lá, é uma estampa que ela é preta, é branca, aí tem um pink, aí tem um amarelo, aí tem um verde. Quando fica muito assim, muito distante, é uma estampa que ela vai ter um contraste muito alto. Não é todo mundo que consegue segurar bem essa estampa. Não é toda a beleza que repete essa estampa. Então, sim, nós temos que tomar cuidado com esse excesso de cores. Vai ter muitas cores e eu tô com medo de apostar, então procura uma estampa que esses tons sejam mais parecidos, né? Então, que não sejam tons tão distantes ou que tenham a mesma informação, as informações parecidas. Ou todas elas vão ser tons escuros, ou todos vão ser tons mais suaves, ou todos serão tons mais claros, para se tornar mais fácil, né? Lembrando que eu estou aqui explicando teoricamente o que seria isso. O interessante é você escolher uma estampa com poucos tons, se a gente quer o caminho seguro, escolher uma estampa com poucos tons e ir sim naqueles desenhos um pouco mais clássicos para a gente começar a desenvolver segurança. É tipo fazer exercício físico, né? Ninguém começa pegando 200 quilos, até porque você precisa conseguir, mas a gente vai começando aos pouquinhos, né? Quando a gente volta, as séries são mais longas, o tempo de descanso é um pouco mais longas, os exercícios são exercícios mais fáceis, máquinas mais fáceis,
para depois ir evoluindo e ir diversificando. A mesma coisa acontece no guarda-roupa. Nunca usei estampa, eu vou para uma estampa, então vamos para o nosso caminho seguro. Pessoal, nós já vamos em 45 minutos, né? Já já ele encerra a live, então vou encerrando por aqui. Respondi as perguntas de vocês. A caixinha de perguntas continua aberta, vai ficar aberta até amanhã. Então, quem for tendo perguntas, né, depois de agora, pode jogar a pergunta lá, que aí eu vou respondendo amanhã. Vai ser um prazer responder essas perguntas, então vão lá na caixinha, respondam tirem suas dúvidas. Né? Amanhã é feriado, vou fazer uma análise cromática de manhã, mas aí à tarde vai estar mais tranquilo. Então eu já tiro esse tempo para ir respondendo as caixinhas. Muito obrigada pela participação de vocês, adorei a interação, adorei a participação. A live vai ficar salva no feed e depois vai para o meu canal do YouTube. No canal do YouTube estão todas as lives que eu tenho feito, então se você perdeu alguma live, vai lá no YouTube, assiste com um caderninho, porque todas são recheadas de muitas informações. E o link do meu YouTube tá lá no link da bio. Então lá no link da bio você encontra o local que vai dar no meu canal do YouTube. Todas as lives que eu fiz até agora estão salvas lá. Então já aproveite o feriado para maratonar, que vai ser tudo. E aproveitem a caixinha de perguntas para colocar suas dúvidas lá, porque com certeza a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas, então você vai estar ajudando outras pessoas também. Gente, muito boa noite, feliz feriado, feliz Páscoa, que seja um momento muito legal, que vocês consigam aproveitar em família, ou descansando, ou fazendo o que vocês quiserem. Mas que seja assim, né, aquele momento para recarregar as energias, para renovar as energias. Muito obrigada. Ai, Jorge, eu que agradeço. E até mais. Vão lá nas caixinhas fazer mais perguntas que eu vou adorar responder. Beijos.